Eu quero que você abra a sua Bíblia no mesmo texto que nós abrimos há 15 dias atrás, Efésios 5, só que agora eu vou frisar apenas em 3 versículos de 14 a 17, Efésios 5. Eu gosto de dar continuidade àquilo que a gente fala. Amém. Amém? Amém. Então, ao longo dos anos eu aprendi que Deus fala comigo, eu prego para a igreja, mas quando eu vou para casa, Deus continua falando comigo, me mostrando mais coisas, não é? A palavra de Deus, ela tem esse poder, ela nos acompanha. E na carta aos Efésios, no capítulo 5, foi escrito por Paulo, ele fala do versículo 14 ao 17, ele fala assim, presta atenção, querido, que ele está falando com uma igreja. Amém. Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pai querido e amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Quantas vezes nós chegamos na igreja, o Senhor fala conosco, e ao sairmos daqui, o Senhor ainda continua falando na nossa vida. Então, meu Pai, a tua palavra vem para edificar, a tua palavra vem para exortar, a palavra vem para encorajar, a palavra vem para mostrar o caminho, a palavra vem para trazer direção, a palavra vem para revigorar aquele que está fraco, curar aquele que está enfermo, libertar aquele que está oprimido. Então, meu Pai, que teu Santo Espírito tenha liberdade para fazer o que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Desde agora já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças Amém. a Deus. Amém. Querido, se tem uma coisa que é difícil de controlar, é o sono. É difícil da gente controlar o sono, porque o sono é uma atividade do nosso organismo. Sem o sono você não vive. Se uma pessoa fica acordada dias seguidos, ela não consegue viver, queridos. Porque o sono é uma atividade do nosso organismo, assim como a fome. Quem está com fome aqui, diga amém. Amém. Ah, então, uma turma aí que está com fome, precisa comer alguma coisa. Assim como a sede. A sede, ela tem uma função. Você não está com sede à toa. É porque o organismo precisa de água. Assim como o organismo precisa de comida, o organismo precisa de sono. O sono, ele é importante. Quem é que gosta de dormir? Quem é que gosta de dormir aqui? Então presta atenção, querido. Quando o sono nos pega, a gente perde o controle. Quando o sono nos pega, a gente perde o controle. A gente dorme dirigindo o carro. Deus me livre, mas isso acontece aí todo dia. Acontece até com comandante de avião. Dorme, está exausto, está cansado. Então, quando o sono nos pega, querido, a gente perde o controle, a gente dorme no volante, a gente dorme vendo televisão, a gente dorme na igreja, a gente dorme no cinema, sei lá onde for, aonde você estiver, na aula, a gente dorme. Amém, querido? Como eu disse, até na igreja.
Quantas vezes eu estou pregando e eu vejo gente dormindo? E meu pai, aí eu dou um grito, fala para o seu irmão, para ver se acorda, né? Para ver se desperta a pessoa. Eu estou falando isso aqui, queridos, que Paulo aqui está se dirigindo a uma igreja que estava dormindo. Oh, Deus. A uma igreja que estava sonolenta. Então Paulo escreve essas palavras para despertar aquela igreja, para acordar aquela igreja. Preste atenção, querido, acordar uma pessoa nem sempre é uma tarefa fácil. Aí vê que você teve uma filha, um filho, que para você acordar eles, você tinha que começar muito antes da hora. Tem gente que para acordar, toca o relógio, toca o celular, e ela continua dormindo. Meu pai tinha uma tática comigo quando eu estava no quartel. O quartel acordava muito cedo, 5 horas da manhã, e muitas vezes era ele quem me chamava, e quando eu não acordava, ele tinha uma tarefa fácil. Ele abria a porta dos fundos e entravam 5 cachorros na minha cama. Aí não tem como não acordar, né, minha gente? Né? Então, às vezes, querido, acordar nem sempre é fácil. Talvez você conheça uma pessoa que quando dorme, para você acordar ela, você tem que insistir. Amém? Amém. Então, uma pergunta aqui para nós que estamos pensando, meditando na palavra. Quem são esses sonolentos a quem Paulo está se dirigindo? Quem são essa igreja que está dormindo? Será que aqui no nosso meio também tem alguém que está sonolento? Presta atenção, queridos. A gente sempre tem que entender a palavra dentro do contexto. Amém. Do que é que Paulo estava falando? Paulo estava falando, querido, daqueles, os sonolentos, a igreja que estava dormindo, eram aqueles que tinham de dificuldade de compreender qual era a vontade do Senhor. Paulo fala tudo isso para dizer lá no versículo 17: por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quem são os sonolentos, queridos? Quem é a igreja que está dormindo? São aqueles, queridos, que diante dos fatos, diante dos acontecimentos, diante das adversidades, ficam perdidos, ficam desorientados, ficam andando nas trevas, pensando que estão na luz. Praticam as obras da carne, pensando que estão andando no Espírito. Têm ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não enxergam. São aqueles que não conseguem diferenciar. Por exemplo, acontece alguma coisa, uma adversidade, um problema, qualquer coisa que acontece, e nessa hora, o sonolento, aquele que está dormindo, ele não consegue diferenciar qual é o caminho que vai levar ele para a luz do caminho que vai levar ele para as trevas. Qual é o caminho que vai levar ele para o mais de Deus, ou qual é o caminho que vai levar ele para o menos de Deus? Qual é o caminho que vai levar ele para a luz de Deus, ou o caminho que vai levar ele para as trevas? E se tem uma coisa que a gente precisa hoje compreender, nesse momento que a gente está vivendo, no meio de tudo que a gente está vivendo, a gente precisa compreender qual é a vontade do Senhor. A minha vontade é importante, a sua vontade é importante, mas a vontade mais importante é a do Senhor. Amém. Amém, querido? Amém. Porque se eu sei qual é a vontade do Senhor, se eu sei qual é o caminho que o Senhor está mostrando, eu tenho força, eu tenho ânimo, Amém. eu continuo.
eu prossigo. Agora, se eu não sei qual é a vontade de Deus, eu murmuro, eu reclamo, eu blasfemo, eu me queixo. Ou seja, queridos, nós em tudo que a gente vive, a gente tem que parar, peraí, deixa eu ver qual é a vontade do Senhor. Deus fala comigo, meu Pai. Amém. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou para cá ou vou para lá? Porque tem uma que te leva para a luz, querido, e outra te leva para as trevas. Então, querido, partindo do princípio, vamos generalizar aqui. Partindo do princípio que todos nós aqui hoje vivemos situações de que alguma forma a gente está dormindo. É verdade. De alguma forma a gente está sonolento. Todos nós aqui, de alguma forma, existem situações, eu não estou entendendo nada. É verdade. Existem situações que você diz, eu não estou compreendendo o que é que Deus quer fazer com isso. Eu não estou entendendo porque Deus permitiu que as coisas saíssem assim. Todos nós aqui, queridos, sem exceção, temos situações que a gente não entende. Tem coisa que a gente entende fácil, já sei o que Deus quer. Mas tem coisas que a gente não entende. E nessa hora que a gente não entende, querido, a gente corre o risco de escolher um caminho que, em vez de levar para a luz, leva para as trevas. Em vez de levar para a bênção, leva para a maldição. Em vez de levar para uma solução, uma saída, leva para um problema maior ainda. Amém, querido? Amém. Então, eu creio que cada um de nós, para um momentinho para pensar, alguma coisa que está acontecendo, vou falar de uma outra maneira, na sua vida hoje, que você diz, eu não estou vendo saída. Eu não estou vendo uma solução. Eu não consigo compreender qual é a vontade do Senhor. Eu sei que a vontade de Deus é boa, é agradável, perfeito. Eu sei que os pensamentos de Deus ao meu respeito são pensamentos de paz. Amém. E não de guerra. Deus não tem guerra preparado para ninguém aqui. Glória a Deus. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz. Amém. Ele quer nos dar muitas vezes exatamente aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Mas existem momentos que a gente não sabe se esse é o caminho ou se não. Então, para compreender qual é a vontade do Senhor, para aí um momento na tua vida, olha para a tua vida. Qual é a situação que você hoje não entende bem qual é a vontade de Deus? Eu não sei o que Deus quer. Eu não entendo. Eu não compreendo. Eu não sei se Deus quer me levar para ali ou se quer levar para aqui. Eu não estou compreendendo bem. Não está muito claro para mim. Presta atenção, querido. Traz isso para a tua vida. E aí, Paulo aqui, ele dá uma palavra dizendo, para vocês compreenderem qual é a vontade do Senhor, ele pede algumas ações, ele pede alguns movimentos, ele pede algumas tarefas, porque Deus, quando ele fala a vontade do Senhor, é porque Deus, querido, por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Amém. Deus ainda tem um plano para a sua vida. Você não está com um barco à deriva, solto no mar, não. Os olhos de Deus não saem de cima de você. Você é a menina dos olhos dele. E ele quer ver coisas acontecendo na tua vida. Ele quer ver coisas acontecendo através da tua vida. Ele tem um propósito. Você não nasceu sem querer, não.
Não, Deus tem um propósito. Se você hoje tem uma vida com Deus, se você hoje segue a Deus, se você ouve a palavra de Deus, abre o teu coração para o movimento do Espírito Santo, no meio dessas situações que você está vivendo hoje, Deus tem um propósito. Deus tem uma solução. Deus tem uma saída. Em todas essas coisas Ele quer fazer de você mais que vencedor. É uma salva de palmas ao Senhor. Então, Paulo, para a gente compreender qual é essa vontade do Senhor, porque às vezes a gente se perde, queridos. Às vezes a gente não está entendendo. E agora, o que eu faço? E agora, como eu faço? Então, ele dá algumas ações para a gente. Ele pede de nós alguns movimentos, algumas tarefas. Como eu dizia lá no ofertório, querido. Algumas coisas que podem provocar mudanças na nossa vida. Ele pede da gente alguns ajustes, alguns consertos, alguma reparação. Ele pede da gente alguns movimentos para a gente experimentar qual é a vontade dele, qual é a vontade dele para a nossa vida. Então, presta atenção, querido. Ele pede 3 ações, muito simples. A palavra de Deus é simples. Amém? Primeira coisa, ele diz assim: desperte você que está dormindo. Desperte você que está no sono. Veja só, queridos. Ele se dirige para os sonolentos, porque Deus tem um plano para os sonolentos. Deus tem um propósito para os sonolentos. Deus tem um propósito para uma igreja que está dormindo. Deus tem um propósito para um ministério que está dormindo. Deus tem um propósito para uma família que está sonolenta, que está dormindo. Ele tem um propósito. Então ele se dirige aos que estão dormindo, sonolentos, né? Esse sono que Paulo está falando aqui, querido, não é aquele sono que a gente gosta de dormir depois do almoço. É um sono, queridos, que se a gente olhar a Bíblia se explica por ela mesma. É um sono que muito servo de Deus caiu. É um sono que muito profeta caiu. Por exemplo, é o sono de Sansão que dormiu no colo de Dalila. É um sono de Eutico. Estava assistindo Paulo pregar, mas Paulo pregava muito, falava muito, deu sono, ele caiu. E pior, caiu e morreu. A sorte é que Paulo estava lá, né? Amém, queridos? É o sono, querido, de Jonas. Deus disse para ele: olha, vai para Nínive. Ele foi para Tarso, foi para o barco, foi para o porão e dormiu. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Querido, sempre que Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente faz outra, a gente está dormindo. A gente está dormindo e nem percebe. Amém? É o sono de Elias. Entrou na caverna e foi dormir. É o sono dos discípulos de Emaús: vamos embora, vamos voltar para a nossa terra. Nós pensávamos que ele era o Messias, né? Mas já é 3 dias, vamos embora. E Jesus do lado deles, andando com eles. Veja só, querido, eles estavam completamente sonolentos, estavam completamente sem compreender. É o sono de Tomé, que tomou um rumo. É o sono de outros discípulos que também sumiram. Então, queridos, às vezes as coisas que nos acontecem, elas nos deixam sonolentos. Então, esse sono aqui que Paulo está dizendo: desperta tu que dormes, desperta você que está dormindo, é o sono do pecado. É o sono da revolta, é o sono da desobediência, é o sono da rebeldia, é o sono do ego próprio ferido,
que quer a sua vontade própria e não a vontade que Deus está mostrando para ele. É o sono, querido, da raiva, do ressentimento, da mágoa, do ódio. É o sono da desilusão, da decepção. Às vezes você conhece uma pessoa que está desiludida, passou por uma situação que foi uma decepção. Não há o que você fale para aquela pessoa, que aquela pessoa entenda o que você está dizendo. Amém, querido? É o sono da pessoa que ela perde a direção de Deus. É o sono da incredulidade, querido. É o sono daquele que chega para você e diz: eu não acredito em mais nada. Eu não creio mais em nada. Eu não quero mais saber de Deus. Como uma fez questão de dizer para mim aqui na porta da igreja. Pediu a Deus uma coisa, Deus deu outra. Não quero mais saber de Deus. Às vezes, querido, a vontade do Senhor não é a nossa vontade. Já orou para mim não morrer, minha gente? Já? Quem aqui já orou? Não deixa eu morrer. Deixa a velha, esse caquinho aí, mas deixa a velha. E a velha foi. E ela hoje está muito melhor que você. Amém? Então, queridos, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, nesse momento que a gente está vivendo, no meio dos nossos problemas, no meio das nossas dificuldades, no meio que eu não estou entendendo, bem o que é que Deus quer, para onde Deus quer que eu vá. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer, olha só, isso é um trabalho pessoal, uma tarefa pessoal. Primeira coisa que eu tenho que reconhecer, qual foi o sono que me pegou? Qual foi o sono que me pegou? Qual foi o sono que me fez adormecer? Qual foi o sono que me fez ficar batendo sempre nessa mesma tecla? Qual foi o sono que me pegou? Porque se você não desperta, querido, se você não acorda, se você não a reconhece, não tem como compreender. Fala a verdade. O meu sono é raiva. Muita raiva. Se eu pudesse, eu mordia. Isso é um sono, minha gente. É um pecado que te pega. O meu sono é a revolta. Eu não aceito. Eu não concordo. O sono, querido, ele vem sempre através de algum pecado que entra na nossa vida. A gente espera uma coisa de Deus e Deus faz outra. Eu pensei que ia ser tudo resolvido dentro disso e não vem. Aí a gente, sem perceber, querido, entra num sono de raiva, de revolta, de amargura, de ressentimento. Como eu escutei alguém falar, eu estou com ranço de fulano. Diz: minha irmã, acorda. Peraí, cuidado, isso não vai te levar a nada. O que é ranço, hein, minha gente? O que é ranço? Sai dessa, minha irmã. Então, querida, a primeira coisa, se eu quero compreender uma situação na minha vida que eu ainda não compreendo, quem é que tem uma situação na sua vida que você ainda não entende? Graças a Deus, tem vários aqui. Então, a primeira coisa, você tem que reconhecer qual é o sono. O sono, às vezes, é a incredulidade. No fundo, tu não acredita mais em nada. No fundo, você não tem mais esperança. No fundo, você não tem mais fé. No fundo, você perdeu o ânimo. Perdeu a motivação. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer. Porque senão não tem como é que eu vou compreender. Primeiro eu tenho que acordar. Então, com carinho, com amor, com simpatia, vira para essa irmã, esse irmão: meu irmão, acorda, meu irmão.
Deus ainda tem muita coisa para a tua vida. Deus ainda tem muita coisa que Ele quer fazer na tua vida. Ainda tem muita coisa que Ele quer fazer na tua família, no teu trabalho, na tua vida financeira. Ainda tem muitas coisas que tem. Não dorme. Não é esse sono da reclamação, esse sono da murmuração, esse sono da queixa, esse sono do questionamento. Sai disso. Acorda. 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 Desperta. Primeira coisa, querido. Se você não acordar, né? Interessante, né, querido? Eu acho que já falei isso aqui. Os paramédicos, quando pegam alguém na rua que está desacordado, a primeira coisa que ele faz é acordar. Acorda. Acorda. Desperta. Eu, como sou uma pessoa antiga, querido, vivi uma medicina diferente da medicina que se vive hoje. Quando trabalhei no pronto-socorro, por 2 vezes eu assisti o meu chefe de plantão, já falecido, fazendo uma coisa que eu fiquei assim assustado, mas que fazia bem. Quando chegava uma mulher histérica, conhece mulher histérica? Aquela que grita, que rasga a roupa, que se esparrama toda, que fica feita uma doida. Você não consegue nem achar o braço dela para meter um valho. Sabe o que o chefe do plantão fazia, querido? Pá! Nós acadêmicos ficávamos chocados. Hoje, né, ele ia ser denunciado. Ele estava voltando. Aí a mulher chegou em casa, o marido estava com outro na cama dela. Ela tinha uma razão. Mas ele deu um safanão nela e disse: escuta, calma. Às vezes, querido, Deus precisa nos despertar, nos acordar, para entender que Ele ainda tem um plano, ainda tem um propósito para a nossa vida. Você sabe, querido, que o salva-vida faz a mesma coisa em alto mar. Quando o afogado não deixa ele salvar aquela pessoa, ele nocauteia. Ele sabe exatamente onde dá um soco no cara que está se afogando, aí ele pega e traz. Então, querido, primeira coisa, meu irmão, acorda, desperta. Amém. Tem vida após tudo isso que você tem passado. Ainda tem solução de Deus, ainda tem saída de Deus, ainda tem resposta de Deus. Amém? Aí ele pede uma segunda ação. A primeira ação é mais fácil, senhor. É só acordar, querido, é só despertar. A segunda ação, ele diz assim: levante-se dentre os mortos. Presta atenção, querido. Olha o lugar onde os sonolentos vão parar. Levante-se dentre os mortos. Olha onde os sonolentos vão parar, no meio dos mortos. Levante-se dentre os mortos. E aqui uma palavra, querido. Tem gente que quando a gente manda se levantar, ela se levanta. Ela sozinha se levanta. Mas existem pessoas, querido, que para se levantar é extremamente difícil. Ainda mais se ela estiver cercado de outro. Levante-se de entre os mortos. Se ela está entre os mortos, ela só está ouvindo incredulidade, ela só está ouvindo derrota, ela só está ouvindo fracasso, ela só está ouvindo besteira, ela só está ouvindo que não tem mais jeito, que não tem mais solução. A Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus. Quando você está perto de uma pessoa que só reclama, que só murmura, que não dá graça a Deus, que não glória a Deus, aquela pessoa está morta e nem sabe. A Bíblia diz: os mortos não louvam a Deus, quem louvam a Deus são os vivos. Amém. Quem é que aqui ainda está vivo, meu irmão? Aleluia. Então louva a Deus aí, glorifica a Deus aí, bendiga o nome do Senhor. É
interessante que essa palavra que está lá no livro de Isaías diz que os mortos não louvam a Deus e não esperam na fidelidade de Deus. Então, meu irmão, diga aí para tua irmã, diga para o teu irmão: eu estou vivo e estou esperando na fidelidade de Deus. Que Deus é fiel, que Deus vai mudar essa situação, que Deus vai operar com o seu poder, com a sua graça. Amém, querido? A Bíblia diz lá, no livro de Isaías, apenas os vivos, esses te louvam. Amém? Esses esperam na tua fidelidade. Amém, querido? Então preste atenção, uma outra coisa aqui, querido. Levante-se. Eu disse, tem gente que se levanta fácil. Quem aqui, querido, tem facilidade de levantar quando acorda de manhã? Quem é que tem dificuldade, querido? O celular toca, você bota lá soneca. Aí o celular toca, você bota soneca. Celular toca, você bota soneca. Amém, querido? Tem gente, querido, tem extrema facilidade de se levantar. Tem gente, querido, que só levanta com ajuda. Amém, queridos? Amém. Tem gente que só levanta com ajuda. Tem gente, querido, para se despertar, para se levantar, como diz aqui o texto, do meio dos mortos, dos meios daqueles que não esperam nada, ela precisa de ajuda. Ela sozinha, ela não consegue. Ela não consegue despertar e muito menos se levantar para esse propósito. Veja só, querido, que Paulo está pedindo: desperta, se levanta, porque Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um plano com a tua vida. Deus tem um caminho para você. Deus tem uma solução. Deus tem um livramento. Mas tem gente, querido, que se você não ajudar, não levanta. E aí a gente aprende da natureza, né, queridos? A natureza dá um exemplo disso, né? Talvez alguns de nós já vimos uma tartaruga marinha, aquelas tartarugas imensas, né? Elas vivem mais de 150 anos, elas vivem muitos anos, elas são bonitas. A tartaruga marinha, ela, para desovar, ela tem que vir para a praia. Ela não pode soltar os ovos dela, dos filhos dela lá no mar. Ela tem que vir para a areia. Já viu, querido? A tartaruga vindo para a areia, procurando um lugar, abrindo, colocando os ovinhos lá e tudo mais. Então, ela precisa. E o que acontece, querido? Uma tartaruga é um animal forte, bastante forte. Uma tartaruga, quando ela faz isso, por uma infelicidade, esses dias eu vi isso, querido, por uma infelicidade, ela vira de cabeça para baixo, as pernas para cima, porque às vezes a tartaruga está vindo, querido, e a maré está forte. E aí a maré, ela é forte. Ela joga um navio, quanto mais uma tartaruga. Então eu vi esses dias, eu vi uma tartaruga que foi lançada nas pedras. Ela queria ir para a areia, foi lançada nas pedras. Só que ela ficou de cabeça para baixo. Esse animal tão forte, querido, ele não consegue sobreviver mais do que meia hora de cabeça para baixo, de pernas para cima. Ele é réptil, mas ele não consegue sobreviver. Então, quando uma tartaruga vira de cabeça para baixo, ela só tem salvação se um humano ajudar. Uma tartaruga não vai ver outra, e a outra está de perna para o ar, vamos lá ajudar ela. Ela só tem livramento se um humano, e eu vi isso essa semana, uma tartaruga que foi lançada,
nas pedras. Aí o pescador não conseguiu fazer sozinho, por aquelas pedras, chamou outro e virou ela de cabeça para cima, botou, e ela pegou, desceu e foi cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dela. Amém, querido? Vamos trazer isso para a gente, querido. Tem gente que para se levantar precisa de um humano do seu lado, precisa de alguém que segure a sua mão, precisa de alguém que puxe o seu braço, precisa de alguém que ajuda de alguma forma. Vamos levantar, vamos sair disso, vamos embora, vamos tomar banho, que não toma banho há uma semana. Amém, querido? Tem gente, querido, que está no meio dos botes que nem as tartarugas, está de cabeça para baixo, não consegue se levantar. E aí, querido, uma mensagem para nós, né, querido? Cada um de nós aqui pode ser um salvador de tartaruga. Eu não estou falando daquelas que estão lá no mar, não. Mas essa tartaruga que está sentada aí do teu lado. Não tem gente que empaca, minha gente? Não tem gente que empaca feito uma mula? Aí você tem que ficar ali. Vambora, levanta, vambora, vamos para a igreja, vambora, ainda dá tempo, vambora. Amém, querido? Deus ainda tem um plano com a tua vida, Deus ainda tem um propósito com a tua vida. Amém? Trazendo essa palavra, querido, talvez alguns de nós estamos aqui, ó, de repente eu levei uma pernada e estou de perna para cima. Aliás, estou de cabeça para baixo. A gente está aqui, querido, para te ajudar. Eu posso te ajudar. Fala para o teu irmão. Meu irmão, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar, sabe como? Dizendo, Deus ainda tem um propósito. Não saiu como você queria, mas Deus ainda tem uma saída. Deus ainda tem um propósito. Amém, querido? E a terceira coisa que Paulo pede, eu já estou finalizando, ele diz, desperta. Levanta e Cristo te iluminará. Minha gente, a solução dos nossos problemas sempre vai vir através de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o caminho, Ele é o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Então, apesar de tudo que você tem vivendo, Paulo diz aqui, ainda é tempo de você procurar compreender qual é a vontade. Os dias são maus, mas Deus ainda tem solução. Amém. Bata na mão do seu irmão, diga, olha, os dias são maus, mas Deus ainda tem solução. E é interessante aqui Paulo fazer, aproveita o tempo que vocês ainda têm. Sabia, queridos, que cada um de nós aqui tem um tempo? A gente ainda tem um tempo. Ainda estamos vivos. Então nós ainda temos tempo de procurar qual é a vontade de Deus. Apesar dos dias serem maus, nós ainda podemos procurar qual é a vontade do Senhor. Então, querido, eu quero fazer uma oração só para te lembrar, meu irmão. Por mais que você esteja de cabeça para baixo, por mais que você se veja, talvez no meio de pedras, talvez que você se veja no meio de um vale de ossos secos, talvez você se veja numa situação que parece que não tem mais solução, não é? Por mais que os dias tenham sido maus, talvez você, uma coisa que você acha que não tem mais tempo. Eu não vou conseguir mais isso. Não tem mais tempo. Talvez você diga, eu acho que já passou a hora. Nesta ocasião, Deus colocou o profeta Ezequiel no meio do vale de ossos secos e perguntou, Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos.
E Deus falou, fala esses ossos. E Ezequiel, que não era um homem de fé, começou a falar. E à medida que ele falava, os ossos foram se organizando, osso com osso. Presta atenção, querido, muita coisa na nossa vida começa com as nossas palavras. Amém? As nossas palavras são a faísca do Espírito Santo. Ele falou, os ossos foram se juntando, se formou um exército, mas que não tinha vida. E Deus falou, assopre o vento do Espírito Santo para que eles ganhem vida. E ele começou a soprar o vento do Espírito, a clamar pelo vento, e se formou um exército sobremodo numeroso. Amém, queridos? Essa palavra é para você, meu irmão. É para mim, é para cada um de nós. Talvez você esteja aí sonolento de raiva, sonolento de cansaço, sonolento de esperar. Talvez você esteja prostrado. Se levanta, meu irmão. Se precisar de ajuda, pede ajuda. Porque Deus ainda tem um propósito na tua vida. Ainda é tempo de você ver. Ainda em 2024, você vai ver acontecer na sua vida algo que você nem imaginava. Amém? Então reaja com fé, não reaja com reclamação, com murmuração, reaja com fé, e a fé opera milagres. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fica de pé, eu quero orar por você. Abaixa a sua cabeça, querido. Eu quero orar especificamente por você. Você não veio à toa aqui, não. Deus tinha essa palavra para você. Por que é que você ainda não compreende a vontade do Senhor? Qual é a situação que para você ainda é uma incógnita? A situação que ainda é um questionamento? A situação que às vezes te prostra? A situação que te deixa deitado? A situação que às vezes a tua vontade é só dormir? Alguns de nós, né, querido, quando estamos com um problema, a gente só quer dormir. Não quer dormir porque a gente não quer pensar. Coloque diante do Senhor, querido. A situação que você vive hoje, que você não entende, não compreende. Por quê? Porque eu ainda estou vivendo esse problema hoje. E olha só, o que Deus pede para você é: desperta. Sai dessa sonolência de reclamação. Sai dessa sonolência de ficar blasfemando, de ficar xingando, de ficar botando a culpa em alguém. Sai dessa sonolência. Levanta. Sai daqueles que estão mortos. Sai de perto daqueles que só têm palavra de derrota, de fracasso, que isso aí não tem mais solução. Levanta-te e busque ao Senhor Jesus. É Ele que tem a solução. Ele, o príncipe da paz. Ele é que tem a saída. Ele é que tem o livramento. Pai, nós queremos te pedir perdão nessa hora por todas as vezes que a gente se entregou ao sono da revolta, ao sono do mau humor, ao sono da raiva, ao sono do ódio, da amargura. Perdoa-nos, Pai, porque diante de situações que não sabíamos como resolver, fomos por um caminho antigo que a gente já sabe como é que é. Te pedimos perdão, Pai, pelas vezes que nós temos dificuldade de se levantar. Se levantar é de fazer alguma coisa,
de fazer algum movimento, de fazer uma mudança. Ajuda-nos, Pai, a nos levantarmos e procurarmos ao Senhor. Não são pessoas que têm a solução. Quem tem a solução é o Senhor. É Jesus. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor. E Ele tem nos dado esse tempo. Ele tem te dado esse tempo que ainda é tempo. De mesmo nesses dias maus, de você ver a provisão de Deus na tua vida. O plano de Deus para a tua vida. Compreender a vontade de Deus. Abençoa o meu irmão, que caia por terra, Pai. Todas essas palavras que botam ele para baixo. Todas essas palavras de derrota, de desânimo, de inferioridade, Pai. Que diminuem, que paralisam, que congelam, que cristalizam. Dá força para o meu irmão acordar, dá força para o meu irmão se levantar e dá força para o meu irmão de buscar ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tem muito mais do que ele pode imaginar ou crer. Meu Pai, que ele receba salvação, que ele receba restauração, que ele receba cura, que ele receba provisão, que ele receba aquilo que só o Senhor pode dar para ele. Tira do coração do meu irmão, da minha irmã, toda a tristeza, todo o desânimo, toda a desmotivação, todo o cansaço, toda a impaciência. Ainda há uma longa jornada pela frente que ele tem que caminhar para provar as bênçãos que o Senhor tem para ele e para a sua casa. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.